Brasil, que já teve várias linhas de trens cortando o país, agora quer retomar o transporte ferroviário de passageiros. E sobre os debates para ampliar os investimentos nesse modal, a gente conversa agora com o Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do IDEC. Rafael, obrigado pela presença aqui. Uma boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a quem está nos acompanhando aqui também na discussão. Ô, Rafael, e é algo que nos remete ao passado e para a gente projetar o futuro, acho que é importante a gente entender também como é que a gente chegou a esse cenário atual. Por que esse esvaziamento do nosso sistema de trens? Por que as nossas ferrovias, outrora tão usadas, acabaram sendo deixadas de lado como meio de transporte? Num país continental que é o Brasil, elas teriam um papel importante a desempenhar, mas isso acabou não acontecendo. Por quê, Rafael? Bom, na nossa visão, ou talvez o ponto mais grave, mais amplo, é que houve uma esperança no passado de que a tarifa paga pelos passageiros nessas viagens de trem fosse cobrir todo o custo. Isso acaba não acontecendo quando ela fica muito cara, essa conta costuma não fechar nem nos ônibus, nem nos trens. Então acabou gerando um serviço que se avaliou como deficitário, mas era, na verdade, uma condição do serviço, e por isso acabou se desfazendo. Além disso, as concessões feitas não obrigavam a ter o serviço de passageiros. Então, juntando o cenário com a falta de obrigação, acabou que foi se desfazendo essa rede, e hoje sobraram só 2 exemplos em todo o Brasil, o que é muito pouco, né? E aí, para retomar isso, qual o caminho, Rafael? O caminho é começar a organizar, acho que é um passo bom do governo, começar com um decreto, tentando uma política e construir uma visão, uma conjuntura, né? E um segundo passo é buscar fontes de receita, porque é uma atividade que tem uma importância social, ambiental, de deslocamento, atividade econômica que isso gera também, de empregos, de circulação de atividades, de serviços, né, pelas pessoas, e também uma atividade, um elemento até cultural, pelo impacto nas cidades que o transporte gera, mas não é exatamente lucrativo. Então é preciso ter uma fonte de receita organizada, ter muita transparência e clareza nesses custos, né, não ser nada sobrefaturado ou mal remunerado, como é o histórico, por exemplo, dos ônibus, né? Então, um debate financeiro seria o primeiro passo, para depois começar a construir os equipamentos, a estrutura, o planejamento, né? Definir redes prioritárias e começar a fazer. É importante colocar também, acho, Vitor, que é um caminho melhor do que se tentou há uns anos atrás, de, por exemplo, dar um passo com o trem-bala, que foi uma ideia que surgiu em 2010, mais ou menos, que o trem-bala, na verdade, ele é o elo mais importante da rede. Então, você começar com o mais importante sem ter a rede não faz muito sentido. Então, começar com planejamento, alguns pilotos, como está se falando, acho que é um caminho mais coerente, suave e gradativo para ir ampliando essa política. E aí já se tem em mente, Rafael, quais seriam as possíveis rotas, quais possíveis trajetos poderiam ser montados para transporte via trem de passageiros? O que eles estão apresentando agora são projetos pilotos, na verdade. Eles vão fazer alguns testes de ramais bastante pequenos e acho que numa segunda etapa vai começar a ter um planejamento em nível nacional, uma coisa mais ampla. Eles estão debatendo algumas conexões entre cidades próximas, vizinhas, que têm uma relação próxima, como, por exemplo, Londrina, Maringá, no Paraná, Pelotas, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem uma mais longa de Fortaleza a Sobral, Salvador, Feira de Santana também. Então estão pegando algumas conexões próximas, também estão esperando que tenha o piloto em São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, Campinas, para começar a ter dados, exemplos e uma análise de impacto. E aí, a partir disso, fazer um planejamento mais amplo e estratégico, porque, obviamente, uma rede estrutural começaria ligando cidades maiores, né? Uma rede Rio, São Paulo, Brasília, BH, as capitais do Nordeste, né? E isso está aparentando que está numa segunda etapa do governo. Eles estão começando em pequenos pilotos, o que também é uma iniciativa, digamos, mais conservadora, no sentido de cautelosa, no sentido de ir com cautela iniciando. Talvez possa se dizer que é pouco ambiciosa, mas eu acho que é importante ter esses primeiros passos. E para o passageiro, Rafael, qual seria o custo aproximado? Dá para fazer uma comparação, por exemplo, com o transporte de ônibus, a passagem para fazer uma viagem como essas que a gente está citando aqui de trem? Seria maior o custo do que uma viagem de ônibus, menor? E comparado com a via aérea também, com passagem de avião, como é que a gente situa a viagem de trem, Rafael?
Essa comparação é muito importante, porque é o que vai acabar acontecendo, né? A pessoa que vai se deslocar, ela vai ter opções, ela vai escolher. E o que a gente está vendo é que essa falta de ambição, talvez ela gere algumas experiências que não serão completas. Por exemplo, no caso dos governos federal, desses 7 pilotos, ainda não falou nem em rede e nem em tarifas, mas é esperado que eles usem a rede já implementada do transporte antigo, né, e que hoje é utilizado com cargas. No caso de São Paulo, isso também vai acontecer. Só que essas redes muito antigas, elas têm uma estrutura também antiga, elas têm o que se chama de um desenho, né? As curvas, né, dessas ferrovias também são antigas e não permitem uma alta velocidade. Então, o trem já não vai competir com os ônibus no sentido de uma viagem mais rápida. Então, é muito importante que, pelo menos, o preço não seja muito díspar. E no caso aqui, de novo, de São Paulo está um pouco mais avançado, ainda está um pouco acima, então vai ser uma competição pau a pau, não vai ter uma vantagem muito grande para a ferrovia. No avanço, num passo de uma rede mais completa, se você fizer uma conexão, por exemplo, São Paulo-Brasília, que é uma distância muito maior, é preciso ter um desenho, né, uma geometria de ferrovia mais linear, com menos curvas, para se ter uma maior velocidade e essa viagem se tornar vantajosa. Então, de novo, é um primeiro passo, como a gente comentou até na nota que o DEC publicou, ainda é um pouco tímido, mas caminha, né, nessa retomada, que é uma mudança muito importante de mentalidade do governo, né? Então, ainda não está competitivo e também, outro ponto, eles não estão nem cogitando ainda competir com o transporte aeroviário, que é o que já acontece na Europa, na Ásia, né, e até nos Estados Unidos. Então, são primeiros passos, né? E vamos tentar acompanhar e gerar dados e apoio para que essa política avance. Ia te perguntar justamente sobre os modelos internacionais, Rafael. Nos outros países, onde a gente tem transporte ferroviário de passageiros muito estabelecido, como no Japão, na Europa, em que você faz viagens entre países de trem, como é que funciona o financiamento? É nesse modelo que você estava falando, com subsídio do governo, do Estado, ou seja, é uma atividade que não se paga e aí tem que ter desembolso de dinheiro público. Nos outros países é assim também? Sim, mesmo em países desenvolvidos, o padrão, essa identificação está bastante clara de que não é rentável. Porque, sendo bem rápido aqui, né, para ser rentável, a lotação do trem, no caso, né, tem que pagar a conta. Então, ele tem que estar sempre lotado, acaba que isso desestimula uma frequência adequada. Para ter uma frequência adequada, uma cobertura, não vai ser rentável. Então, a Comunidade Europeia, mesmo a França, Estados Unidos, o Japão, tem aportes financeiros muito grandes, tanto para a construção, né, que é mais caro, né, fazer as obras, viadutos e túneis, quanto para a operação, né, para o funcionamento do dia a dia, manutenção de frota, né, de veículos. Então, já há um entendimento bastante claro no setor de transportes de que não é um serviço rentável. Pode ter atividade privada, né, colaborando por meio de PPPs ou outros formatos, sim, mas não pode ser só baseado na tarifa. Então, tem o debate da gestão, né, papel privado, que é bastante comum também no exterior. Sempre tem um órgão federal coordenando ali, planejando, mas a operação ela pode ser privada, e fontes de receitas desse privado, da tarifa, e também fontes de receita pública para fazer um arcabouço, digamos, estável financeiro, para que o sistema possa ter uma frequência, uma confiabilidade e funcionar de agrado para o usuário. Muito bem, interessantíssima conversa com o Rafael Calabria, que é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, falando sobre essa possibilidade de trens de passageiros aqui no Brasil. Tomara, né, Rafael, que um dia tudo isso que a gente está falando aqui saia do papel, a gente volte a ter isso presente aqui no Brasil. Obrigado pela sua presença aqui. Uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, boa noite.